Hoje vamos falar sobre gestão do tempo e produtividade. Como você pode aplicar hábitos simples na sua rotina para você ganhar mais horas na sua semana. Ou melhor, como é que você pode ganhar até 3 horas a mais no seu dia. Pode parecer contra-intuitivo, num mundo tão corrido, tão dinâmico, onde todo mundo fala que não tem tempo para fazer as coisas, a gente chegar e falar que você pode ganhar até 3 horas a mais no seu dia. Mas isso é extremamente possível, né? Foi a partir de eu aplicar ali alguns hábitos na minha rotina, eu comecei a ver que eu estava perdendo tempo com muita coisa, e isso começou a me incomodar, porque eu começava a ver as ideias que eu tinha, os projetos que eu tinha, e eles sem avançar, sem concretizar ali na semana. E eu comecei a observar, como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que eu estou gastando o meu tempo? Qual é a melhor forma de eu gastar esse tempo? De acordo com os meus sonhos, meus objetivos, minhas metas profissionais e pessoais. E aí foi a partir dessa análise que eu comecei a ver, primeiro, que eu não estava avançando, segundo, qual era a causa disso. E aí eu comecei a observar que eu não estava fazendo um bom uso do meu tempo. E se você não controla o seu tempo, é como se você não estivesse controlando sua vida, né? Então, como se você estivesse vivendo a vida ali no automático, aceitando tudo que vem, em termos de demandas externas mesmo, e aí o tempo vai passando, você olha para trás e fala, putz, como é que eu estou vivendo a minha vida? Por que eu não estou conseguindo alcançar as coisas que eu desejo? Por que eu não estou conseguindo avançar nos meus projetos? E uma das causas principais é justamente essa questão de você gerenciar bem o seu tempo. Então foi a partir dessa dor que eu comecei a estudar sobre produtividade há uns 7 anos atrás, e ao longo desse tempo eu tive muito tempo para aplicar e ver o que dava certo, o que não dava certo. Então esses 5 hábitos aqui que eu vou falar com você hoje é justamente um resumo de tudo que eu venho aplicando ao longo desses 7 anos e que me fizeram salvar, em torno ali de 15 a 20 horas por semana e 3 horas a mais no seu dia. Só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa de uma universidade americana que fala que o tempo médio de trabalho das pessoas, de trabalho focado das pessoas, são 2 horas e 53 minutos. Ou seja, de 8 horas de trabalho que a gente tem, apenas 2 horas e 53 minutos são de fato produtivas. Menos da metade. E aí, quando eu falo de ganhar 3 horas, é justamente o seguinte: a partir do momento que você aplica esses hábitos aqui, que eu vou falar com você hoje, você consegue, no mínimo, dobrar essas horas produtivas. Ou seja, você vai sair de 2 horas e 53 para 6 horas de trabalho produtivo. Você está ganhando 3 horas a mais ali no seu dia. Consequentemente, você ganha em torno de 15 horas na semana, e aí eu fiz essa conta base, você consegue ganhar em torno de até 1 mês a mais no seu ano. Então imagine aí, você aplicando esses hábitos, ganhando 1 mês a mais no seu ano. Seu ano tem em torno ali de 13 meses. O que é que vai ser a sua capacidade produtiva de avançar nos seus projetos, de avançar nas suas metas? Então fica aqui comigo que eu vou passar um passo a passo e explicar de forma bem dinâmica, de forma bem prática, e como você pode implementar esses hábitos em sua vida também, beleza? O primeiro hábito é a questão do planejamento semanal. É você ter uma clareza do que você vai fazer na semana, só que você fazer um planejamento semanal de uma forma intencional. Ou seja, não é só a agenda. Você vai ter ali a agenda uma agenda macro ali com seus compromissos, com as suas reuniões, com as suas demandas de trabalho. Mas quando eu falo planejamento semanal intencional, é você determinar coisas concretas que você não pode terminar a semana sem ter feito, e que essas coisas concretas, esses avanços, vão fazer com que você avance nas suas metas e nos seus objetivos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento semanal, além da minha rotina base que existe ali, por exemplo, um horário para malhar, uma reunião que exista, um tempo de trabalho, eu também coloco o que é que eu quero alcançar naquela semana, de acordo com os meus projetos pessoais e profissionais. Então, se eu tenho ali uma meta de ter um corpo saudável, eu coloco uma intenção ali para a semana de que eu tenho que malhar pelo menos 5 vezes na semana. Independente se vai ser 5 dias seguidos, independentemente se vai ser pulando alguns dias, mas eu coloquei uma intenção ali para a semana. Dessa intenção, eu organizo a minha semana a partir disso. Então deixa eu ver aqui quais são os dias que eu vou malhar, deixa eu ver aqui quais são os dias que eu vou fazer isso, certo? Outra coisa também, vamos supor aqui, eu estou com um projeto de fazer vídeos para o YouTube para gerar conteúdo. Eu já começo a semana com a intenção de eu vou gravar um vídeo do YouTube essa semana, certo? Então, quando a gente determina essa intenção, toda a semana e todo o planejamento do dia vai ser conduzido para você poder realizar isso. É como se você estivesse gerando demanda para você mesmo. No meu caso, por eu ser autônomo, empreendedor, isso acaba sendo primordial. Mas se você trabalha também em outras empresas, outras profissões, isso é super pertinente também, porque você só vai crescer e evoluir na sua carreira a partir do momento que você gera demanda a partir de você mesmo.
e não espera apenas ali a rotina do dia a dia. Então você sentar ali no início da semana e determinar, pô, quais são os meus projetos principais hoje? O que é que eu quero para a minha vida hoje? O que é que eu estou determinado a fazer? A partir dessa análise dos projetos, você vai falar, pô, o que é que eu preciso fazer de 1 a 3 ações para eu avançar aqui nesse projeto, de forma intencional. E no início da semana eu coloquei, eu vou gravar esse vídeo aqui agora como a intenção do meu projeto. E aí eu tinha determinado para isso ser um dia, que foi na quarta-feira, isso não deu, mas eu coloquei na minha cabeça, eu não posso terminar a minha semana sem ter concluído essa intenção, sem ter concluído isso. Independente ali de você não ser no dia ali exato que você queira, não ser na hora exata que você queira, quando você coloca uma intenção de comando, você tem que se comprometer em realizar essa intenção. Né? Então, olhar essa intenção e falar, pô, não importa o dia ou a hora, poderia ser domingo de noite, mas eu teria que dar um jeito de concretizar isso. Então, não basta ter só a intenção, é preciso do comprometimento para realizar também essa intenção. Né? Então, produtividade, esse hábito ali de determinar uma intenção para a semana de acordo com os projetos que você está inserido e não terminar a semana sem ter concluído isso. E aí ao longo da semana, no final da semana, eu gosto também de fazer um acompanhamento semanal, de olhar para a semana e falar, pô, eu realizei tudo que eu precisava realizar, eu fui produtivo da forma como eu gostaria, e aí você faz uma análise e um acompanhamento semanal, e aí entra na outra semana já de uma forma mais assertiva e de acordo. Então vamos supor que eu não pudesse gravar esse vídeo aqui hoje. Eu teria que analisar no domingo por que eu não gravei. Foi porque eu não me planejei, foi porque eu não fiz o roteiro, foi porque eu não consegui espaço, qual foi o motivo real que eu não concluí. E aí você fazendo esse acompanhamento, você fazendo essa análise, você vai se ajustando e vai entrando em cada semana de uma maneira mais forte, de uma maneira mais assertiva. E aí dentro desse planejamento semanal tem um outro hábito que eu gosto muito também, que é o método de The One Thing, né? O método da única coisa. Acho que eu estou até com o livro aqui, deixa eu ver. Esse livro aqui, né? The One Thing. Ele é um livro bem dinâmico, bem didático. E aí ele traz muito o conceito de você fazer uma única coisa. Ou seja, a partir dessa intenção da semana que eu determino ali para os meus projetos, então eu tenho o meu projeto profissional, meu projeto pessoal, eu crio o meu dia de acordo com essa intenção. Ou seja, se eu coloco ali, gravar o vídeo do YouTube essa semana, certo? O meu planejamento diário, que aí é um outro hábito dentro do planejamento semanal, mas é tudo a mesma coisa, é você se perguntar qual é a única coisa que eu vou fazer hoje para eu avançar nessa intenção da semana. Então teve um dia que eu fiz, qual é a única coisa que eu precisava fazer hoje? É fazer o roteiro base do vídeo, pronto. Acordei, fiz isso, aí eu passo para outras coisas e outras demandas da vida, reuniões, outros projetos, outros trabalhos, mas desse projeto eu fiz a única coisa. No outro dia, qual é uma única coisa que eu preciso fazer hoje para avançar nesse projeto? Pô, eu preciso escrever os pontos que eu determinei ali. Beleza, sentei e escrevi. Terceiro, qual que é a única coisa que eu preciso fazer para avançar nisso? E aí você vai se questionando, qual que é a única coisa que eu preciso fazer hoje para avançar nesse projeto e que eu não posso dormir sem ter realizado. Então essa é a dinâmica da única coisa. E aí esse planejamento semanal e planejamento diário com a única coisa, ele é primordial para você salvar suas horas do dia. Porque quando a gente começa a semana, quando a gente começa o dia sem ter noção do que a gente precisa fazer para avançar, nossa mente ela fica totalmente confusa, dispersa energia. Né? Então você fica ali perdendo muito mais energia e tempo tentando entender o que é que você precisa fazer. E quando você sabe e tem clareza do que precisa ser feito, isso otimiza essa confusão mental, essa dispersão de energia. E aí, a partir desse momento, você ganha mais tempo, certo? Isso é um dos hábitos ali para você salvar as horas do seu dia, da sua semana. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, que está muito atrelado a essa The One Thing, é justamente fazer blocos de foco de tempo total. O que é isso? Eu pego essa única atividade, essa única tarefa ali que é importante, e eu gosto de realizar no primeiro momento do dia, que é um momento ali que eu tô mais criativo, que minha mente ela tá boa para tomar boas decisões. E aí, nesse primeiro momento do dia, eu pego essa única coisa que eu determinei dos projetos e aloco ela em blocos de foco de tempo total. O que significa isso? Muito se fala sobre técnica do Pomodoro, enfim. É você pegar uma tarefa que você precisa realizar e colocar na sua mente que você vai fazer aquilo ali sem distração nenhuma. Ou seja,
não vou mexer no celular, não vou mexer no computador, vou me preparar em um ambiente para que ninguém me interrompa, para que eu concentre um tempo específico ali para realizar essa tarefa. Então eu gosto de fazer blocos de 25 minutos e ao longo de 1 hora ou 2 horas você tem ali 5 minutos de descanso. Por que isso é importante, né? Tem uma pesquisa que fala que a cada 2 minutos, parece, a gente é interrompido, ou a cada 40 segundos a gente é interrompido por distrações. E leva em torno de 23 minutos para sua mente voltar ao estado que ela estava produzindo. Então, quando a gente elimina essas distrações, a gente ganha um tempo absurdo, porque quando a gente é interrompido e volta, é interrompido e volta, é interrompido e volta, coisas que você em 25 minutos faria vai demorar 1 hora e meia, 2 horas. E é aqui que está o segredo para você ganhar tempo no seu dia. É você saber, dentro do seu dia ali, quais são as atividades que você vai encaixar para fazer blocos de foco de tempo total. E isso é para qualquer atividade, né? Antes eu achava que isso seria algo mais para uma atividade criativa, uma atividade de produção, mas faça o experimento de você pegar uma demanda sua do trabalho e fazer com foco total ali de 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem interrupção nenhuma, né? Então você precisa preparar um ambiente para isso, ou seja, encontrar um ambiente que não haja nenhum tipo de interrupção. Se você estiver no escritório, no trabalho, você colocar um fone e pedir para ninguém naquele momento ali te interromper. E isso em um momento do dia, tá? A gente sabe que no dia de hoje é muito difícil e irreal a gente fazer isso todos os dias, né? Até porque a vida é dinâmica, tem essas interrupções. Mas é aqui que você salva também suas horas. Além do planejamento semanal e diário, onde você vai ter clareza ali do seu dia, quando você determina uma atividade ali, é aqui onde você ganha mais hora. Por quê? Porque você consegue justamente dobrar aquelas atividades que eu falei, né? De 2 horas e 53 minutos para 6 horas. E aí com isso, você vai ganhando mais horas no seu dia. Você vai conseguindo realizar mais. E desse realizar mais vai sobrando tempo para você alocar o seu tempo onde você quer. Seja em um novo projeto, seja ler um livro, seja fazer uma atividade física. Por quê? Porque você está treinando a sua mente para ganhar tempo. Você está treinando o seu cérebro ali para poder focar e realizar as coisas, né, no tempo ali alocado. Tem uma outra pesquisa também que fala que pessoas que são multitasking, ou seja, que fica trocando de atividade toda hora, né? Toda hora faz uma coisa ali e não tem foco, ou seja, não aloca esse tempo de foco, elas são 40% menos produtivas. Então é importante com que você desenvolva esse hábito. E se possível, eu considero melhor no período da manhã. Mas por quê? Porque depois já teve várias outras demandas, já teve várias outras dispersões, já teve vários outros gatilhos e sua mente ela já está meio dispersa ali, beleza? Então esse é o segundo hábito, alocar blocos de foco de tempo total para algumas atividades do seu dia em um momento do dia. Quando você faz isso, você empilha ali um foco, né? E aí você, vamos supor, coisas que você leva ali 8, 9 horas para você realizar no dia, você consegue fazer em 4, 5 horas. E aí essas outras horas que normalmente você fazia estão sobrando. E aí você pega essas horas e fala, tá, eu quero alocar isso em quê? Eu quero fazer um outro projeto? Eu quero estudar uma outra habilidade para poder me desenvolver, eu quero ter tempo mais para poder ver um filme, para poder ler um livro, para poder fazer uma atividade física, para ficar com minha família, e aí você consegue de fato tá fazendo esse ganho. Não é uma tarefa fácil, tá? Mas tudo é treino, né? Assim como você vai ali na academia e treina musculação, você consegue treinar o seu cérebro dessa forma, beleza? E aí vamos para o terceiro hábito. O terceiro hábito é o ritual matinal. Você poder cuidar da primeira hora do seu dia para você levar o seu estado energético, físico e mental. Eu testo ritual matinal desde 2018, né? Então, qual que é a filosofia do ritual matinal? É você cuidar da sua primeira hora do dia, porque ela tem um impacto em todo o seu dia, né? Então, quando você prepara a sua primeira hora do dia de forma intencional, onde você vai construir ali algumas atividades para levar o seu estado, a sua energia, você consegue ter mais disposição para poder executar suas atividades. E quanto mais disposição, menos cansaço. Quanto menos cansaço, menos perda de tempo, né? Porque às vezes quando você fica muito cansado ali para poder realizar alguma coisa, você começa a perder tempo de fato, né? Então, a dinâmica do ritual matinal é esse. Eu já testei várias coisas, depois eu vou fazer um vídeo no canal aqui só sobre ritual matinal.
mas desde banho gelado, que o pessoal fala, desde meditação, shot matinal, café com manteiga, várias coisas, né? Então hoje em dia eu gosto de fazer uma atividade física, porque o suor libera uma substância chamada BNDF, alguma coisa assim, que é bom pro estado cognitivo, além que gera endorfina. Eu gosto também de escrita, fazer o journal, que é tipo, o que vem na minha mente eu vou escrevendo, e aí eu vou organizando meus pensamentos, às vezes alguns anseios, alguns questionamentos, às vezes algumas decisões ali que eu preciso tomar. Gosto também de fazer uma visualização dos meus principais objetivos, das minhas principais metas, para poder isso me motivar para poder começar o dia. Gosto também de fazer um alongamento, porque isso melhora a circulação do sangue. Então é você entender ali, dentro da sua primeira hora do dia, o que é que você pode estar fazendo para você poder levar o seu estado energético, físico, mental e até espiritual também. Às vezes uma oração, às vezes alguma coisa assim nesse sentido. Aqui nesse caso, para você construir um ritual matinal, é você primeiro determinar o tempo que você quer alocar para esse tipo de hábito. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 10 minutos, não importa o tempo, contanto que você não comece o dia ali de forma tão automática, de forma tão... Acordou, pegou um café ali e saiu, você já vai começar o seu dia totalmente confuso. Mas quando você para um pouco ali, medita ou faz uma atividade física, ou faz qualquer tipo de atividade que vai elevar o seu estado, o seu dia já é outro, né? Tanto é que tem alguns livros que falam muito sobre isso. O Milagre da Manhã é o mais famoso, né? Mas tem vários outros livros também que retratam sobre isso. Super indico, eu não consigo hoje mais começar o meu dia ali sem um ritual matinal. É difícil eu começar um dia sem um ritual matinal, porque de fato melhora absurdamente, né, a nossa dinâmica mesmo, né, de começar o dia. E aí a gente vai para o quarto hábito, que eu chamo de exame de consciência do tempo. O que é esse exame de consciência do tempo? Muitas vezes a gente perde muito tempo com muita besteira. Se eu pedir para você abrir aí o seu celular e ver o seu tempo gasto no Instagram, você vai ficar abismado, e eu sempre gosto de fazer esse questionamento, que foi o que me fez mudar sobre essa consciência do tempo. Vamos supor que uma época ali eu ficava 1h30 no Instagram todos os dias. Eu me questionava, pô velho, se eu ficar metade desse tempo aplicando a minha energia em outro projeto, em outras coisas, como é que vai ser minha vida daqui a um ano, minha vida daqui a 2 anos? Né? Porque o tempo que sua vida, né, o seu futuro, ele vai ser determinado de acordo com que você tá focando o tempo no momento presente. Então, se perceba, né, tem 1h30 ali, se eu pego 45 minutos e aloco para eu estudar ou para eu poder fazer um outro vídeo de roteiro todos os dias, é diferente do que eu ficar nesse tempo todos os dias no Instagram, por exemplo. Então foi a partir desse questionamento que eu comecei a me fazer. Eu chegava de noite e me fazia um questionamento que é primordial para você fazer esse exame de consciência do tempo, que é você perceber ali aonde você está alocando o seu tempo, quantas horas do seu dia você está alocando, em quais atividades você está alocando o seu tempo. Então eu chegava ali de noite e me perguntava, como é que eu usei o meu tempo hoje? E aí eu olhava, pô, de manhã eu perdi muito tempo acordando, pô, hoje eu acho que eu perdi muito tempo ali depois do almoço no Instagram, pô, eu acho que eu perdi muito tempo hoje indo para o mercado. E aí eu comecei a me analisar. Quando você destrincha ali, vamos supor, seu dia por horas, e você começa a perceber ali, pô, eu estou usando muito tempo aqui para, sei lá, atividades corriqueiras. Pô, de noite eu não estou conseguindo aproveitar meu tempo. Então, qual que é esse exame de consciência do tempo? É você justamente parar e olhar o seguinte. É você parar e ver o seguinte. Das horas do meu dia, como é que eu estou usando elas? E eu gosto também de colocar um percentual disso. Então, de 24 horas do meu dia, vamos supor que eu durmo 7, aí vai sobrar o quê? 17 horas. Dessas 17 horas que eu tenho acordado, qual está sendo o percentual de tempo que eu estou alocando a cada atividade? Então, para o trabalho, quanto tempo eu estou dedicando? Para a atividade física, quanto tempo eu estou dedicando? Sei lá, estudo, quanto tempo eu estou dedicando? E aí você começa a ver o percentual de tempo que você está alocando no seu dia e o quanto tempo você está perdendo também com horas separadas ali, né? Então esse exame de consciência de tempo ele é muito importante porque você vem ali, né, da intenção semanal. Depois da intenção semanal, o bloco de foco de tempo total, que ela diretamente te ajuda ali na questão de salvar as horas mesmo, né, da sua semana, do seu dia. Aí a gente vem para o ritual matinal, que é o que vai te dar energia, é o que vai te dar disposição para você concluir ali as suas tarefas do dia da semana.
Aí depois a gente vem para a questão do exame de consciência do tempo, certo? Quando a gente vem para o exame de consciência do tempo é justamente esse. Quantos por cento do meu tempo eu estou alocando a cada coisa? Quando você tem essa consciência, você começa a perceber que você está perdendo muito tempo. E aí você constrói uma rotina base. Uma rotina que é o seguinte: qual seria o ideal do meu dia? Qual seria o ideal aonde eu estaria alocando minhas horas no meu dia? E aí você vai se baseando de acordo com essa rotina base. Pô, então 40% do meu tempo eu quero dedicar ao trabalho, 10% do meu tempo eu quero dedicar à atividade física, 20% do meu tempo eu quero dedicar a um projeto X. E aí você toma isso como base e você vai acompanhando o dia a dia. Pô, eu agi de acordo com essa rotina base aqui que eu criei, eu agi de acordo com esse dia base aqui que eu criei, então é justamente isso. E o quinto e último hábito é você ter a capacidade de gerar energia. O que é isso? A gente fala hoje muito mais sobre gerir energia do que gerir tempo. Porque não adianta também você gerir tempo se você está com energia para baixo, se você não está com disposição ali para poder exercer e executar o que você precisa fazer no tempo que você tem livre. Então aqui é o seguinte, aqui a gente trabalha a questão de o que está drenando a minha energia. Você começar a observar, você começar a se questionar. O que é que drena a minha energia hoje? Pô, é o alimento que eu estou me alimentando, são as distrações que eu fico, tipo, muito tempo no celular, muito tempo em outros canais e etc. Isso começa a drenar minha energia. É o fato de eu acordar já indisposto e cansado, isso drena minha energia. Então o primeiro ponto assim, é você começar a se questionar, o que é que drena minha energia? É o ambiente que eu estou inserido? E aí você começa a eliminar isso que drena a sua energia e começa a substituir isso por hábitos que vão elevar a sua energia. Então o que é que hoje eleva a minha energia? Hoje eleva a minha energia eu ter o ritual matinal, hoje eleva a minha energia eu fazer atividade física, eu ter uma boa alimentação, eu ter um bom ambiente de trabalho. Ao invés de ficar muito tempo no Instagram, que isso às vezes drenava a minha energia, eu consigo hoje ter mais tempo de leitura. Então é você entender mesmo, né? Até no próprio final de semana, o que é que gera energia para você e o que é que drena a sua energia, certo? E aí você vai substituindo a sua rotina a partir disso. E aí, junto com esses 5 hábitos, né? Alocando esses 5 hábitos na sua rotina, você consegue salvar ali 3 horas tranquilamente no seu dia. E aí você começa a ver, pô, de que forma eu posso usar essas horas da melhor forma possível. Foi uma jornada aí de muito tempo, né, uns 7 anos aí, para entender que esses 5 hábitos aí são os principais para você alocar tempo, energia e construir os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Porque se você não consegue controlar o seu tempo, se você não consegue gerir o seu tempo, você não está gerindo a sua vida. E consequentemente você começa a dispersar, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vê ali que você não está realizando as coisas que você queria, justamente por essa falta de consciência de gerir o seu tempo e gerir a sua vida da melhor forma. Então espero que o vídeo tenha te ajudado a você implementar isso. Implementa na sua rotina, vai um passo de cada vez também, depois volta aqui para comentar comigo como é que foi as mudanças, os benefícios que você teve, certo? Então eu fico no seu aguardo aí pra gente ter essa troca bacana. E vamos nessa. Estou aqui disponível para poder ajudar você, para poder gerar valor, para poder agregar na sua vida de uma forma com que você consiga explorar o seu potencial, né? Eu acredito que o meu propósito assim, está muito relacionado a isso, eu poder compartilhar conhecimentos e hábitos que eu apliquei na minha vida para que você consiga explorar o máximo do seu potencial. Porque eu vivi a dor de, pô, eu tenho muito potencial, mas eu estou tendo pouco resultado. E aí eu fui buscando resolver isso. E aí a minha intenção agora é justamente ajudar outras pessoas a realizarem a mesma coisa, certo? Então eu ficaria muito feliz e grato se você voltasse aqui depois no vídeo e falasse um pouco do que esses hábitos poderiam ajudar ou ajudaram na sua rotina, beleza? Um abraço aí e vamos junto!